Fala com a Bruna que você entrou. Olá, olá. Entramos. Olá, pessoal. O pessoal está entrando. Vamos aguardar só um minutinho para esperar a conexão. Ó, o pessoal da Biologia Darwin entrou. Luiz Souza, Adriane Braga, Oceano de Aventuras, Rafael, Lázaro. Joia. Boa noite, Oceano de Aventuras. Carla, o Carlos Araújo. Joia, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live. Fá Gutierrez, Juliana, Abreu, muito bom, sejam todos bem-vindos. A live de hoje, a gente quis dar uma continuidade nessa ideia envolvendo a alimentação, né? A nossa última live foi envolvendo a alimentação. O Piqui do Cerrado entrou, a Feira de Santana, muito legal, bacana. Tem o pessoal do Rio de Janeiro também. Sejam todos bem-vindos. Cláudia Antunes, sejam todos bem-vindos. Chama a Carla do Insta. Bom, pessoal, então agora a gente vai dar início live mesmo. Estamos convidando a nossa convidada pelo Instagram. Antes eu vou falar um pouquinho do que é o nosso grupo de pesquisa, né? Novos Terrestres entrou, o Golfinho Falador entrou. Sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do que são punks. E aí durante a divulgação foi interessante porque muitas pessoas perguntavam: mas o que são punks, né? Que tema é esse? E aí a gente falou, tem que assistir, né? Para a gente poder falar um pouquinho o que é. Mas então, só apresentando, para quem não conhece, nós somos o grupo de pesquisa em ecologia humana. Nós somos um grupo de pesquisa sediado na Universidade Federal Fluminense, do campus de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Luciana entrou também, seja bem-vinda. Nós somos um grupo formado por pesquisadores que são de universidades públicas, são de órgãos gestores ambientais, são de órgãos gestores estaduais, pessoal de Minas entrando. E nós atuamos no ensino, na pesquisa e na extensão, com diversas universidades envolvidas. Então, a gente realiza a extensão com escolas, com crianças em escolas. A gente realiza extensão em hospitais, na classe hospitalar, com crianças. E aí, a gente tenta também abordar vários assuntos envolvendo as questões ambientais e socioambientais junto à sociedade. Então, nós somos pesquisadores, nós somos professores que estamos, ao mesmo tempo, ministrando aula e realizando pesquisa e realizando extensão. Estamos aqui convidando novamente, adicionando a nossa convidada. Né? E aí, com isso, a gente precisa explicar para que serve um grupo de pesquisa, né? Para o que um pesquisador faz? Um pesquisador, ele tenta entender, no nosso caso, a gente tenta entender questões ambientais envolvendo a sociedade.
né, os problemas socioambientais e como que a gente pode ajudar na resolução de problemas envolvendo desastres socioambientais, envolvendo conhecimento tradicional, os laboratórios da UF entrando. Eu acho que está acontecendo algum probleminha com o suporte da nossa convidada. Carla, só cuidado com a mão na frente da câmera. Sim. Camila, eu não sei por que tá aparecendo atrás, não tá na frente a câmera. Eu não tô entendendo o que aconteceu. Tem uma embaixo da câmera, tem uma embaixo na tela, tem a setinha, aquela de dar a volta. Vê aí. Apertei, não tá mudando. Quer tentar reiniciar o Eu vou computador? sair de novo. Tá. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal. A Luana entrou. E aí, com isso, a gente tenta trabalhar a pesquisa e divulgar o que é ciência numa linguagem mais acessível, uma linguagem acessível para a sociedade. Sejam todos muito bem-vindos, tem muita gente entrando, isso é bastante interessante. E aí é bom a gente explicar como que a pesquisa ela é sustentada no Brasil por órgãos que fomentam a pesquisa, com dinheiro público ou com empresas privadas. No nosso caso, nós temos a parceria com órgãos públicos, como o CNPq, como a CAPES, que ajuda no financiamento de bolsas de pesquisa para os nossos alunos de mestrado e de doutorado e de pós-doutorado. Nós temos parcerias com diversas universidades, então a gente tem pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense, nós temos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal do Espírito Santo, nós temos pesquisadores do ICMBio, a Carla. Até que enfim, não sei, eu apertava na seta e não ia. Não, mas deu certinho. Então, o pessoal de Minas entrando, a Raquel, a Tatiana. Com isso, o nosso objetivo é tentar mostrar que a ciência, ela vem para servir o público, ela vem para tentar resolver problemas. O pessoal da Liga da UFRJ. Então, a ciência, ela está sempre preocupada em tentar melhorar a vida da sociedade, né? Buscando sempre resolver questões socioambientais, que é o nosso caso também. Por isso, a gente busca várias parcerias com diversos institutos de pesquisa, e aí a gente precisa de fomento para isso também, né? Bom, então já fiz essa introdução bem rapidinha, e aí eu quero agradecer, porque a gente está ao vivo pelo canal do YouTube da UniTV, da Universidade Federal Fluminense, agradecer todo o suporte da equipe e da Bruna, que está online conosco, e, claro, agradecer a equipe também do Grupo de Ecologia Humana. Nós estamos aqui aparecendo, mas por trás tem outras pessoas. Tem o pessoal no Rio de Janeiro dando suporte, tem um pessoal aqui do lado dando suporte também, porque como podem vir perguntas, né, do YouTube e perguntas do Instagram, a gente precisa ter esse suporte aí. E também agradecer a nossa convidada, a Carla. E aí vamos falar um pouquinho da Carla. A Carla Pedra, que é uma baita pesquisadora. Eu vou falar bem rapidinho o currículo dela para vocês verem, que não é pouca coisa não, é muita coisa. Bom, a Carla, primeiro, ela é minha amiga, já começa por aí. Segundo, ela é bióloga e ela é formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letra Madre Gertrudes de São José. Tem especialização em Ciências Biológicas, tem especialização em Educação Ambiental, mestrado em Produção Vegetal pela UFES do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo, e é doutora em Ecologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense.
Então, a gente vê aí toda a capacitação da nossa convidada hoje. E ela atua, hoje ela é professora da Universidade do Instituto Federal do Espírito Santo, do IFES, do campus de Alegre. E ela coordena o Laboratório de Botânica. Ela atua nas áreas de agroecologia, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, conservação, fitossociologia e fragmentação florestal. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o que são as punks, né? Dá para comer, não dá para comer? E se eu comer, o que pode acontecer? Onde que eu compro? Eu não compro? Eu posso cultivar em casa? O que pode acontecer? Né? Para que serve isso? Eu confesso que tem muito pouco tempo que eu ouvi falar sobre punks, e na verdade foi a Carla quem me apresentou. E eu fiquei encantada, porque a indústria não divulga para a gente, né? O que são as punks e que a gente pode ter um alimento muito acessível, com muitos nutrientes no quintal da gente. E aí, punks estão muito relacionadas com o conhecimento tradicional. O conhecimento da avó, do vô, da tia. E é bacana a gente falar isso, né? Então, a Carla vai falar para a gente um pouquinho desse assunto. Então, Carla, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E hoje vamos bater esse papo, lembrando assim, uma linguagem bem simples, uma linguagem bem que a gente conversa, um bate-papo mesmo no dia a dia, né? E aí, pode se apresentar, por favor, fique à vontade, fala sobre o seu laboratório, o IFES de Alegre, né? Alegre, onde é que fica? Só o nome da cidade já chama a atenção, pode ficar bem à vontade. Bom, boa noite para todos. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa aí pelos contratempos, né? Eu já estou até relativamente acostumada a fazer live, mas hoje deu uma confusãozinha aqui. Em primeiro lugar, né, pedir desculpa ao público aí. E agradecer muito esse momento. Eu fiz uma primeira live em que eu mencionei, né, falei muito de ilustração botânica. Fiz uma outra com o Carlão, falando sobre a minha trajetória profissional, né? O Carlão da UENF. E todo mundo, as pessoas ficavam assim, e punk? Quando vai ter punk? E aí a Camila me convidou e foi assim, tá sendo uma alegria, né? Falar desse tema que é tão relevante, tão importante e tão atual. Vocês vão saber, né? Que na verdade é muito antigo, mas ao mesmo tempo é muito atual, porque é algo moderno, é algo que está na mídia, né? Quem tem interesse, eu acredito que poucas pessoas conhecem o termo punk, mas quem tem interesse por culinária, quem acompanha chefes de cozinha, quem assiste o MasterChef, a Paola Carosella fala de punk o tempo inteiro, o restaurante dela serve muitas punk. Então, é algo que está assim, na moda, é modinha mesmo, mas é uma modinha boa e que veio para ficar. Bom, eu moro em Alegre, atualmente, né? A região fica na região sul do Espírito Santo, na região que a gente chama de região do Caparaó, onde tem um parque nacional, que ele fica entre Minas e Espírito Santo, o Parque Nacional do Caparaó, onde tem o Pico da Bandeira. Então, Alegre é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes. A maior parte está na zona rural, dentro da cidade tem 10 mil. E grande parte desses moradores são estudantes, porque a gente tem a Universidade Federal do Espírito Santo lá, com 17 cursos, e temos o IFES, que era uma escola agrotécnica. O IFES está com mais de 65 anos, no nosso campus. Era uma escola agrotécnica que, com o surgimento dos institutos federais, se tornou IFES. No nosso campus, a gente tem os cursos técnicos de agropecuária, agroindústria e análise de sistemas. E temos 5 cursos de graduação. Tem o tecnólogo em análise de sistemas, tecnólogo em cafeicultura, engenharia de aquicultura e temos licenciatura e bacharelado em ciências biológicas. E temos pós-graduação. Temos uma pós-graduação lato sensu em educação, temos uma pós-lato sensu em agroecologia e sustentabilidade e temos o mestrado profissional em agroecologia. Então, o nosso campus ele tem esse enfoque, né?
rural, agrário e migrando, né, em transição para um sistema, uma produção agroecológica. Então, isso, o nosso curso de agroecologia, ele trouxe, o biologia já começou com esse apelo, nosso curso é na área de meio ambiente, e com a implantação dos cursos de pós-graduação em agroecologia, isso foi se fortalecendo cada vez mais. Muito bom, uma ótima introdução, né, de como é um Instituto Federal e como que o Instituto Federal e universidades públicas, estaduais e federais estão cada vez mais atuando juntas, né? Carla, só o pessoal do YouTube, quero dar boa noite para eles também, que eles falaram que no início deu um probleminha e não deu para ouvir muito bem o seu currículo. E aí tem sim. LC Alves, tem Gil Carvalho, Leila Longo, dando boa noite pelo YouTube, joia. E o Legal. Pedro Aguiar também. E aí, vamos lá repetir o seu currículo. Bom, pessoal, a Carla, ela é bióloga e ela tem especialização em educação ambiental, ela tem especialização em ciências biológicas, ela tem mestrado em produção vegetal e é doutora, tem doutorado em ecologia. E aí hoje ela atua no IFES, no Instituto Federal do Espírito Santo, do campus de Alegre, que fica no Espírito Santo, e ela trabalha com botânica. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que são punks, né? Ó, o de Pedro entrou, Costa Bel entrou. Meus Joia, orientados. então... É a turma do laboratório. Muito é orientado, bom. é ex-orientado, é ex-aluno, é aluno atual, tá todo mundo aí, que bom. Joia, Fico feliz. muito bom, muito bom. Então vamos falar aí, o que são punks? Então, o que são punks, né? Punk foi um termo cunhado pelo pesquisador, Valdeli Knupp. O Valdeli Knupp, ele, no seu trabalho de doutorado, ele foi tratar dessas plantas que, tradicionalmente, elas eram consumidas pelas comunidades e que, de repente, elas foram caindo no esquecimento. Então, ele criou esse termo, punk, é a sigla de plantas alimentícias não convencionais. Mas não convencional para quem? Né? Você é mineira, né, Camila? Sou. Você conhece a Ora Pronobis, né? Sim. Então, você conhece taioba? Conheço. Inhame? Sim. Chega em São Paulo e fala taioba. O meu cunhado, quando ele veio morar em Alegre, ele pegou a taioba, na hora que ele foi passar assim, ele falou assim, eu vou levar essa... Quanto que tá essa couve? A moça falou assim, isso não é couve, isso é taioba. Ele falou, o quê? E ele é agrônomo, hein? E falou, mas como que faz isso? Como que come? Né? Ele é paulista, nunca tinha visto taioba na vida. Então, se você falar, nossa, taioba é uma planta não convencional, então, assim, punk são plantas que são não convencionais porque elas não estão nos grandes mercados, né? Não são plantas popularizadas para um consumo em grande escala. Mas o termo certo que nós deveríamos usar seria plantas tradicionais. Né? Porque se não convencional, ela é não convencional, a taioba ela é não convencional em São Paulo, no sul do Brasil. No sul do Brasil eles confundem com inhame. Acontece de quando aparece na TV algum programa, refogar a folha do inhame, que é altamente tóxica, que é um problema. Né? Ou pega até aqueles tinhorões que a gente usa no paisagismo, no jardim. Então é algo preocupante, assim. Né? Da gente consumir sem estar conhecendo exatamente, sem saber o que é. Por isso que o termo, aí ele cunhou esse termo, plantas alimentícias não convencionais, e trata-se disso, dessas plantas, né, que já foram muito consumidas, que são consumidas em determinadas regiões, são muito comuns, como o açaí, por exemplo, ele pra gente é algo novo, né? De uns tempos para cá nós consumimos, inclusive consumimos de um jeito diferente, que é com açúcar. Mas no norte ele é tradicional. Agora, tem alimentos que a gente, por exemplo, a banana, a gente costuma comer a banana madura. Mas se você faz a biomassa de banana verde, faz alguma preparação com a banana verde, você considera que é punk, porque ela está sendo preparada de um jeito diferente. Se você pega a bananeira e utiliza o miolinho que tem lá na região do pseudocaule dela, que a gente chama de umbigo da bananeira, que parece um palmito, isso é punk.
Então, da bananeira você não come só a banana madura. Você pode comer banana verde, você pode comer a casca da banana refogada, faz hambúrguer, fica maravilhoso. Você pode comer aquela inflorescência que chama de coração da bananeira, aquela parte que fica pendurada na ponta. E você pode comer o umbigo da bananeira, que é o palmito. Então, assim, são formas. Um outro exemplo, assim, bem comum da gente dar: pupunha. Você come pupunha como? Eu acho que eu nunca comi. É o palmito que você Aham. compra no mercado. É aquele palmito em Ah, conserva, é o pupunha, é. né? Eu acho que E a, não, eu já comi in natura então in também. natura, então, você geralmente come em conserva. Eu sou de Campos, norte do Rio, a gente não tem o hábito de comer o palmito in natura, era só conserva. Eu fui conhecer palmito in natura, de fazer refogado, quando eu vim morar no Espírito Santo, que aqui é comum, principalmente na Páscoa, deles venderem, né? Agora, no norte, eles não têm o hábito de comer o palmito do pupunha. Eles comem o fruto, o coquinho. Ele é bem laranja, eles fazem no arroz. Eles cozinham esse coco e comem com farinha no café da manhã, como se fosse um pão, como a gente come pão aqui. O pão de sal é algo que não faz parte do dia a dia. Então, isso é aquilo que não é convencional, que sai, né, da caixinha, assim, na hora de você pensar no alimento. Muito bacana. Tá Poxa, foi um bom? monte de informação numa única pergunta e resposta. Ó, Que ótimo. se tiver muito Bom, assim, você dá uma segurada. Se tiver muito rápido, muita não, informação. tá ótimo, porque tá dando muito exemplo e tem um monte de comentário vindo. E aí, Uhum. ó, o Pedro Gates entrou, desbravando conhecimento, o André Mello, que é lá de Feira de Santana, ele está falando que na comunidade quilombola que ele realizou o doutorado dele, ele comeu quiabo de meto. A gente chama de não convencional, mas para muitas Aham. comunidades tradicionais é muito comum. Sim. Inclusive, quando a gente faz E, entrevista com agricultores e fala para eles, né? A gente explica o que é o termo não convencional, ele fala assim: não, mas isso aí não entra então. O inhame não vai entrar, porque inhame é muito comum. Eles não consideram, né? gente, eu fico imaginando, então tem muita coisa de punk que a gente não faz a mínima ideia, né? Que a gente Com não certeza. conhece realmente. Isso Que aí. bacana. Olha, a Toninha, cadê você? Entrou, Beatriz Mesquita, o pessoal do YouTube, eu acho que alguém mandou um comentário também no YouTube, mas enquanto o nosso suporte vai informando. A Leila Lungo, ela falou que tinha taioba na casa dela, no interior de São Paulo, que comia muito bolinho de taioba. Deve Ô, ser bom, delícia. não é? Agora vem a questão, assim, linkando para o lado social. Por que é importante para a sociedade brasileira, para a gente, saber o que são punks? Por que é importante a ciência conseguir juntar esse conhecimento tradicional das punks e divulgar isso? Se a gente Bom, já tem muita comida em supermercado, né? A gente já tem as feiras, mas por que então? Qual a importância das punks? é importante, Camila, porque as punks são libertadoras, assim. Elas vão dar às comunidades e a todos nós uma segurança alimentar que nós não temos. Por quê? Tem no supermercado, mas está sendo controlado por quem? Por pequenas empresas, por poucas empresas, né? Então a gente tem o que a gente come, ele influencia diretamente no clima. Se hoje a gente passa por problema com a situação climática, grande parte disso é porque devido ao desmatamento. E por que desmata? Ah, é para criar gado? Não só para criar gado. Cria gado, mas também se planta muita monocultura de grãos que não são para nós, são para alimentar esses animais, né? Essas criações. E a gente está passando agora, isso está muito atual, porque a gente está passando por uma pandemia. E as pandemias que nós já vimos, as demais situações que nós vimos acontecer, como a gripe aviária, né, H1N1, a gripe suína, e agora, isso tudo é o nosso descontrole alimentar. Quando nós criamos os animais, quando nós desmatamos e entramos nos ambientes naturais de qualquer jeito. Né? Então, esses micro-organismos, essas doenças, elas chegam até nós. E aí, para a gente controlar é complicado. Então, tudo isso vem desse momento, né, dessa situação que a gente vive, da nossa relação
com a nossa forma de se alimentar. Eu não estou aqui fazendo uma apologia dizendo, não, ninguém nunca mais vai comer carne, não é isso. Eu como carne, tá? Eu tento reduzir, não como em todas as refeições, tento reduzir cada vez mais, faço o dia sem carne na semana, eu faço as quintas-feiras, que é hoje. Né? As pessoas fazem segunda, tem aí um movimento segunda sem carne. Eu tento fazer isso, tento reduzir, tento quando eu faço alguma coisa na minha casa, nunca fiz um churrasco e tento não fazer, para não fazer essa apologia, esse consumo exagerado da carne. Porque nós, como seres, quando nós fomos, né, nos desenvolvendo, no nosso processo evolutivo, nós começamos como coletores, coletando essas plantas no ambiente, nos alimentando dela. Existem cerca de 5.000 plantas que o homem sabe, tem conhecimento, que pode comer. Dessas, 150 já foram domesticadas para o cultivo. E hoje, nós nos alimentamos, pasmem, nossa alimentação está baseada em apenas 12 espécies. Então, olha a riqueza que a gente tem e olha como a gente está à mercê, né, das commodities, como que a gente está à mercê dos latifundiários e desse mercado que nos cega, que diz pra gente que é normal que você chegar lá no supermercado que tem tudo. Não tem tudo. Quando você fala, um nutricionista passa uma dieta, ele faz questão de colocar na salada, um nutricionista que se preza, né, vamos falar assim, que tem cuidado, colocar folhas verdes e colocar entre parênteses quais são as folhas. Porque quando você fala em salada, as pessoas pensam em alface, tomate. Não considera uma couve, não considera... E aí nós temos diversos, aquele trevinho, não tem aquele trevo que dá na plantinha? É azedinha, é uma pan que você pode consumir. A hora pronobis você pode colocar na sua salada. A 11 horas, que é aquela florzinha, o pessoal chama também de beldroega, é riquíssimo em ômega 3, é a maior fonte de ômega 3 que a gente tem dentre os vegetais. Então você pode pegar as folhinhas da 11 horas e até a flor e colocar na sua salada. Você pode ter um almeirão no vaso da sua casa, que ele vai ficar anos ali produzindo. E você vai estar colocando, né, diversificando a sua alimentação. Então, isso empodera as pessoas. Nesse momento que a gente está passando agora da pandemia, cresceu muito o número de pessoas que está se interessando pelo cultivo de hortas caseiras, por paisagismo. As pessoas estão em casa, então elas estão buscando. Isso, além de te melhorar sua alimentação, embeleza sua casa e te traz o contato com as plantas, ele energiza a gente, te faz bem fazer aquilo ali, né? Distrai, você faz atividade, porque você se movimenta, você abaixa, você levanta, né? Você vai para o sol, porque a planta está no sol, então você pega um sol, aí você já, né, sua vitamina D. Então, ele é bom para a nossa saúde em todos os aspectos, desde o físico até o emocional. Então, e pensando ainda que as punk, elas são, ainda tem esse aspecto para falar, elas são de fácil cultivo. Elas são plantas que estão em vários manuais agronômicos consideradas como insos e daninhas. Plantas que são de difícil controle, que atrapalham o cultivo numa horta. Sendo que elas poderiam estar ali associadas, aumentando a diversidade dessa horta, evitando que pragas cheguem em ataque, porque você só tem uma carreira inteira de alface, e se você tem um monte de planta ali no meio, o animal não vai vir para atacar aquilo tudo ali, tem uma diversidade, né? Então, nossa, falar de punk é demais, porque é muita coisa envolvida. Muita coisa boa Arrasou envolvida. na sua fala, falou todo o nosso impacto sobre a questão ambiental, falou o modo como a indústria manipula a nossa alimentação e tem muitos comentários. Deixa eu ler aqui, olha, Tatiana Mafra, ela está em Minas Gerais e ela fala, muitas pessoas hoje não conhecem o que é proveniente da própria região e que a educação da cultura local é muito importante. E aí no YouTube tem a Luciana Oliveira falando que ela é mineira, mas mora no Paraná. Tem 18 anos que ela mora lá. E que ela trabalha com punks na universidade. E que ninguém lá conhece a taioba. A punk de lá... né? A punk de lá é o pinhão. Ela falando que teve que trazer taioba, teve que levar taioba para lá,
plantar na casa dela, senão ela iria surtar com síndrome de abstinência de Itaioba. Muito bom. O Marcos Vidal também falou. E a Luciana Lorenzoni. Nossa, tem muita gente assistindo, isso é muito legal. E fala justamente, ó, a Cláudia. A Cláudia, eu acho que ela é do Espírito Santo. Cláudia Antunes da Silva. Ela fala que, fora os alimentos processados, olha só o que chegou aqui pra gente. Não sei se vai dar para vocês verem. Ah, que Na embalagem de delícia! plástico e no isopor. Infelizmente, né? Mas A Cláudia, o comentário dela, né? Que queremos segurança alimentar e responsabilidade com a terra. E justamente isso que a Carla ela está falando para a gente. Essa questão, o quanto a gente precisa se empoderar do ambiente, mas de uma maneira lembrando que nós somos ambiente. Precisamos valorizar o solo, precisamos valorizar o ambiente que nós cuidamos. E a gente precisa ter esse retorno, lembrando que nós somos animais, e a gente precisa ter esse retorno do cuidado com a terra. A gente precisa voltar a produzir o nosso próprio alimento e cozinhar o nosso próprio alimento. E nesse momento também, igual a Carla falou, muita gente está tentando, mesmo morando em apartamento, em local pequeno, em grandes cidades, comprando jardineiras pequenas, vasinhos pequenos e tentando plantar, né? E aí, nem se for um tempero, e aí vem esse boom de informações sobre punks. Muito, muito bacana. E essa sua fala, Carla, sobre o empoderamento nosso, a gente saber muito bem o que a gente alimenta, como é produzido esse alimento, e se a gente consegue, a gente mesmo produzir isso, o empoderamento é total. E realmente é uma pena o quanto a indústria e a monocultura dentro da indústria, ela chama as punks de pragas, né? Sendo que são alimentos. Realmente é muito triste. E é uma discussão socioambiental bastante polêmica, por isso até que a gente tem vários comentários aqui, tem muita gente falando. Ó, a Cláudia de Nova Venécia, joia. Lidiana Oliveira entrou, Bruno Preto, ó, a marmelada, o Bruno. E aí, vem a grande questão. Joia, tem um quintal, nasceu uma planta diferente. Será com a punk posso comer? E aí? Bom, existe uma questão assim, né, que a gente deve prestar muita atenção quando a gente fala de punk. Quando a gente vê, às vezes, alguma reportagem, a gente tem, como tudo, vai ter o sensacionalismo envolvido. Então, tem gente que divulga aí em blogs, em sites, tem inclusive grupo no Facebook que dá uns bate-boca danado com relação às punk, né? Porque dá confusão na hora da identificação. E tem pessoas que pregam uma ideia de que a punk, ela tá nas calçadas, elas nascem espontaneamente em calçadas, terrenos baldios, canteiros na rua, e que você tem um alimento disponível. Aí imagina, você tá passando na calçada e tem lá numa frestazinha de uma avenida em que passa caminhão, ônibus o dia inteiro, e cresceu uma planta ali, um caruru, por exemplo, que é muito comum de acontecer, de a gente ver caruru na rua. Ou uma serralha. Aí você vai lá, pega. Você vai usar isso como alimento? Não tem condição. Tá cheio de poluente, né? Então, tem metal pesado ali. Então, você tem que fazer o quê? Se você viu uma planta que você se interessou e você conhece, você pode até coletar a semente, né? Ou coleta a muda ainda jovem, leva, cultiva. Quando ela der semente, aí você vai usar aquela semente, tá? Agora, a gente não pode sair comendo qualquer coisa, a gente não pode perguntar para o vizinho, para o amigo, às vezes botar só a foto no Facebook e confiar, tá? Os grandes detentores desse conhecimento são os agricultores tradicionais, né? Então, são essas pessoas que vão ser a nossa fonte de informação. Então, para você cultivar uma punk, o ideal, e isso é muito comum, são as trocas de sementes e de mudas. Então, você procurar essas feiras agroecológicas, feiras orgânicas, esses agricultores, para você ter acesso a essas plantas ou as mudas e sementes, né? E é interessante que esses agricultores, alguns, né, que estão conhecendo isso agora, conhecendo esse termo,
esse conhecimento está sendo resgatado, porque para eles, muitas vezes essas plantas tradicionais não trazem uma boa lembrança, porque trazem uma lembrança de restrição. Por exemplo, a Ora pronobis, ela é chamada de carne dos pobres. Então, quando você não tinha, ela é altamente proteica, rica em proteína. Então, é consumida por quem não pode comer carne, né? Eles coletavam nas beiras das matas, né? Um cacto que cresce. Ou levavam e começavam a cultivar e se alimentavam. O caruru, muita gente usa, né? Faz um refogadinho de caruru para comer com a polenta ou o angu, depende do local, né? De como as pessoas chamam. E isso faz a eles lembrar essa questão da restrição. O inhame, que eles falam, inhame a gente dava para os porcos. Alimentava os porcos com inhame, com abóbora. Então, para eles não é algo assim, é coisa de porco comer. Hoje eu posso comer alface, hoje eu posso comprar o alface no mercado, hoje eu posso comprar agrião, a rúcula, né? Então é como se fosse uma questão assim de status, de um status socioeconômico. Eu não preciso mais comer isso, né? Então, mas na verdade, comer isso é bom, isso precisa ser resgatado, ser passado para eles o alto nível nutricional que essas culturas têm, ser passado para eles que por que eles vão perder tempo tirando o caruru e o trevinho da horta deles, né? Tendo esse trabalho de tirar e depois ter que conter alguma praga que apareça, do que deixar essas plantas espontâneas, essas punk, se desenvolverem, crescerem, coletarem e venderem na feira, assim como eles vendem o alface, né? Então, a gente, quando fez nossa pesquisa no assentamento Floresta, aqui em Alegre, no interior, nós falamos muito isso. Então, nós fizemos a pesquisa em 3 grupos familiares. E a gente ouvia muito eles falarem, eu comia muito isso quando era criança, minha avó fazia. Então, com as hortaliças, com as verduras punk, existe esse preconceito. Com os frutos, não. Os frutos são super valorizados. As sementes, né? As castanhas, a castanha do Pará, né? Que é a castanha do Brasil. Hoje ela é muito comum, então ela é um produto de um fruto. O açaí é produto de um fruto. O próprio jussara, que hoje a gente usa também para polpa. O pequi. Então, são assim, né? A gente tem até aquela rede de frutos tal, de sorvetes, né? Então, os frutos punk, eles são bem divulgados e valorizados. Mas as hortaliças, nem tanto, né? E tem ainda as flores. Existem diversas flores que a gente pode usar na nossa alimentação. O próprio hibisco, as flores da 11 horas, as flores da Ora pronobis. Então, a gente tem a xanana, que é uma flor muito bonita, da família malvácea, mesma família do hibisco, que tem um sabor adocicado nas pétalas. O jambo, a flor do jambo, a gente pode utilizar na nossa alimentação, fazer suco com a flor do jambo, que na verdade são os estames, que são carnosos e caem, por isso que fica aquele chão todo rosa-choque, lindo. Então, aquilo ali cai, se você coloca uma rede, uma peneira para coletar, você pode coletar, lavar e fazer um suco. Fica delicioso. Gente, é muita informação. É muita informação e tem muito comentário. Não sei nem se a gente vai conseguir dar conta. Olha, o pessoal do Caparaó entrando. O Geraldo, que é o G, o famoso G. O pessoal Ecotropics. A Fanny Lopes. A Letícia. A Praxis Geográfica. O pessoal da parceria. Nossa, muito legal, muita gente, muito comentário. E aí, a Leila, no YouTube, Leila Longo, ela pergunta, como que é o cultivo comercial de punks, né? Já que a gente falou aí a indústria meio que boicotando a punks, como que é o cultivo comercial de punks? Existem hortas para abastecer o mercado, mesmo que restrito ainda, né? E como que poderia ser isso, então? Olha, Camila, pelo conhecimento que eu tenho, as punk, quando a gente pensa assim, em grandes mercados, você vai encontrar punks em cidades grandes nessas feiras, tá? Você não vai encontrar muita coisa de punk, você pode até encontrar, a gente encontra no Hortifruti, por exemplo, na rede Hortifruti, uma caixinha com capuchinha, que é uma flor linda, que a gente come, ela tem um gosto tipo rúcula, rabanete, sabe? Tem um ardido. Você encontra uma caixinha com meia dúzia de capuchinhas por cerca de R$20.
Isso você encontra algumas flores, flor de gerânio, violeta, amor perfeito. É muito comum na salada colocar amor perfeito. Então você encontra algumas coisas, né, em grandes redes. Mas em geral, você vai encontrar mesmo em pequenas feiras, em feiras de bairro, feiras orgânicas, agroecológicas, é onde você vai ter uma riqueza maior de produtos, né? Uma maior diversidade de produtos. E os restaurantes que fazem pratos à base de punk, eles vão ter os seus fornecedores, né? As propriedades que fornecem direto para eles. Aí tem o peixinho da horta, que é muito comum também, tem locais em que eles chamam de peludinha, que é uma folha aveludada, tipo a folha da violeta, assim, a textura, que você empana e fica parecendo uma piabinha frita. Inclusive tem o sabor mesmo de um peixinho. Então tem restaurantes, e é uma planta assim delicada de cultivar. Não é simples, não é fácil. Você molha demais, ela mela. E às vezes você não molha, ela vai secar. A capuchinha também é uma flor que em certos locais ela é um mato. Você vai aqui para a região do Caparaó, tem terreno baldio que ela está dominando. Aí a gente traz para a lega, ela fica bonita, de repente ela seca toda, Carla, né? você Oi. caiu no YouTube, no Meet. Tem como ver aí? Bom, aqui parece que eu tô normal. Eu entro de novo, será? Sai e entra de novo, então. Então tá bom. O Deixa eu pessoal está fazer. falando da flor de costela de Adão, Fá Gutierrez, o G está fazendo É, algumas a flor de perguntas. costela da inclusive o nome científico dela é Monstera deliciosa. Deliciosa porque o fruto, né, é uma flor como a flor do, como que a gente diz, o copo de leite. Aí aquela região do Ah, meio, então aquilo dali que é consumido. joia. Agora eu quero falar um recado aqui para Leila Longo, porque ela está no YouTube e entrou no nosso Insta. Porque estão informando aqui, a equipe está informando que ela e o Marcos Vidal estavam trocando receitas lá. Cadê? Tem que compartilhar com a gente, porque Pois essa live é, está dando fome. Essa live tá está dando dando fome. fome, com Carla, eu acho que certeza. você caiu de novo no Não, eu tô YouTube. tentando entrar ainda aqui, desculpa. Eu tô digitando o endereço aqui para ver se eu consigo entrar. Ah, tá. Tô Olha, a Júlia entrando está agora, falando, vamos lá. Júlia Falqueto, melhor professora de botânica. Ah, minha querida Júlia. Ó, André eu Luiz voltei aqui. entrou. Voltei para a Joia. reunião, ver se tá ok aí. Tá aparecendo aí, gente, no YouTube? Eu acho que não sei. Cadê não sei como que a gente. Ah, a Bruna falou que Desculpa, eu voltou. tive que mexer aqui, tá uma coisa. Ah, Muito bacana essa live com várias informações. O problema é que a gente não vai ter tempo tempo, né? de muita informação. Então, deixa eu fazer a pergunta do Geraldo do Caparaó. Qual que é a relação das punks com a conservação, né? Voltada aí, falando essa questão da biodiversidade, eu acho que está muito relacionado com aquela sua fala no início. A Sim, importância da gente entender que o nosso consumo, o nosso consumismo, na verdade, no planeta inteiro, está levando a um desgaste do solo, a uma poluição de águas, né? O consumo excessivo de carne, e eu também sou carnívoro, eu também tenho culpa nisso. A gente sabe o impacto que é isso, né? Mas aí tem uma pergunta bacana, também do Geraldo lá de Caparaó. E das punks, qual que é a relação com o fortalecimento da agricultura familiar? Não apenas o conhecimento tradicional que a gente já falou, sim, mas aham. como que as punks podem fortalecer a agricultura familiar? Talvez pensando até mesmo no incremento das feiras locais? Com certeza, o incremento das feiras locais. E eles, como detentores desse conhecimento, eles vão poder comercializar sementes, mudas e os produtos. A diversificação da produção. Então, ele não fica à mercê só de produzir. Deu uma lagarta lá, acabou com a couve. Aí ele não tem verdura para levar para a feira. Agora, se ele tem também o trevinho, se ele tem ora pronobis, se ele tem peixinho da horta, inclusive tem maior valor agregado. Né? Ora Pronobis, depois que apareceu no Globo Repórter, todo mundo quer. A gente fez um trabalho lá, chegou na feira, a gente estava doando várias mudas punk, em parceria com esses agricultores. E todo mundo queria muda de Ora Pronobis.
Todo mundo queria. Então, assim, faz isso, pode aumentar a renda. Aqui na nossa pesquisa foi muito interessante quando eu falei com esses agricultores, né, com essas famílias, por que que você está tirando o caruru? Não tira o caruru. Usa o caruru a seu favor. E aí uma das senhoras falou assim, aqui a gente tem um pé de Ora Pronobis, fica lá em cima nas pedras, lá no morro. E aí eu falei assim, nós vamos lá conhecer esse pé de Ora Pronobis, porque existem três tipos. Um que é da Amazônia, que dá uma flor vermelha. E existe aqui na nossa região, na Mata Atlântica, a gente tem o que dá a flor rosa e o da flor branca. E eu queria saber qual era o que ela tinha, porque a gente registrou quais eram as espécies, né, de punk que tinha em cada propriedade. Quando a gente foi lá, a gente viu que era o de flor branca, e ela falou, minha filha que vinha muito aqui quando era criança e comia o frutinho. E olha só, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido falar. Da flor eu já tinha ouvido falar de comer a pétala, de botar até em suco. Mas o fruto não. Aí eu falei assim, caramba, ela comia o fruto? Eu falei, comia. E aí, um tempo depois, eu a encontrei em Alegre, na feira, e ela falou assim, aqui, professor. Aí eu falei assim, mas você precisa comercializar, senhora Pronobis? Esse pé fica aqui produzindo e você não aproveita para diversificar a sua renda? Aí ela começou a levar a folha. E aí, um belo dia eu estava na feira, ela falou assim, professora, deu o frutinho do Ora Pronobis e eu trouxe aqui para a feira e vendi tudo. E isso, assim, foi uma alegria enorme para a gente. A gente falou assim, poxa, se a gente conseguir mudar o pensamento, a forma de pensar, né, e de agir de um produtor desse que seja, a gente já ganhou toda a parte da pesquisa e da extensão, porque eu fiquei muito feliz de saber que a nossa ida lá, a nossa conversa, que foi um bate-papo, né, com a entrevista e tal, a gente fez um pequeno vídeo, um documentáriozinho sobre essa questão das punk no assentamento floresta, e assim, saber que isso rendeu frutos, né? Sim, existe aí toda uma valorização do conhecimento tradicional, né? É fantástico isso. E foi uma ação assim, pequena e pontual. Imagina se você faz um trabalho. Depois a gente voltou lá na comunidade, fez uma oficina culinária com as pessoas de lá, para devolver esse conhecimento e para que os outros moradores do assentamento conhecessem aquilo que as três famílias que participam da feira produzem e fazem, a importância do conhecimento, né, dessas famílias. E ano passado teve um encontro da consciência lá e a gente deu uma oficina de culinária punk na escola. E foi muito bacana, as crianças adoraram. É muito legal quando a gente consegue linkar o conhecimento tradicional com o científico, né? E ali todo mundo trabalhando para que a informação ela seja trocada, a informação entre esses dois tipos de conhecimento. Né? E aí a gente vê que até mesmo para o fortalecimento comunitário, quanto é importante ter essa parceria ciência e comunidade. É fantástico isso. E aí o Pablo, do Rio de Janeiro, falando que peixinho da horta é muito bom. Eu tenho que conhecer esse negócio de peixinho da horta, gente. Imagina. É uma delícia. Olha, ele está falando que aqui peixinho da horta é uma opção dos vegetarianos, né? Porque dá uma diversificada na alimentação. É um E em petisco apartamento, saboroso. É um petisco, você tomar uma cervejinha, petiscando um peixinho da horta. Oh, que bacana, gente. Ele falando que é fácil, então, de cultivar em apartamento. Olha, não é uma sabia. plantinha de pequeno porte. Né? Ela parece um pezinho de sálvia, para quem conhece, né? Uma ervinha assim, ela é pequenininha. Que bacana, joia, muito bom. Olha, a gente está com pouco tempo, então fazer mais uma perguntinha assim. Como que a gente pode, se a gente quiser cultivar uma punk dentro de casa, num apartamento, a gente deve procurar alguém que realmente entenda, para não ter Com nenhum problema de certeza. contaminação, né, de não termos problemas de envenenamento por achar que é uma planta e é outra planta que não é adequada para a alimentação. E aí nada melhor do que procurar uma agricultora ou um agricultor tradicional ali, um familiar, que realmente conheça, né? Sim, E ou um pesquisador, se você tiver um contato com um pesquisador na área, um estudante que trabalha com isso, né? A gente fornece muita muda para o pessoal da nossa região.
Não só da região, vem alguém fazer uma palestra no IFES, ou vem colegas de outros campi aqui. Ah, eu estou precisando, estou fazendo uma horta aqui no campus, ou vamos fazer uma horta em parceria com alguma escola, e eu queria adicionar umas punk e tudo, a gente combina, eles vêm, buscam. Então, assim, você tem que saber a procedência, né? Porque Uhum. é algo que pode ser muito perigoso. Eu falo assim que eu acho que eu sou botânica desde que eu nasci, porque quando eu era criança, é uma coisa intuitiva minha. Eu comia flores, eu comia hibisco, eu comia rosa. Begônia, que é super azeda, tinha uma vizinha que ela ficava desesperada quando a begônia dela dava cacho, porque se eu visse, não ficava cacho lá, não. Olha, tem muito Então, comentário aqui do pessoal falando, perguntando, falando da extensão, né? O quanto é importante a extensão, tentando linkar o conhecimento científico com o conhecimento tradicional. Eu estou tentando ver aqui, tem muita gente falando, olha, tem aqui novos terrestres falando @punk.planta, é o que é nosso, um. é o nosso Instagram. A gente tem Ah, legal. um canal no Instagram que é o punk.panc.planta. E a gente tem tanto esse como a gente tem o do Laboratório de Botânica, que é o labote.ifes. Então, tanto no Punk Planta é exclusivo, assim, postagem sobre punk. Mas no Labote a gente posta também e posta as outras ações do laboratório, que a gente faz um trabalho também voltado para conservação, educação ambiental, um trabalho relacionado ao ensino de botânica. A gente tem coleções botânicas que a gente leva para as escolas, a gente recebe alunos, a gente empresta essas coleções. A gente faz Poxa, também um muito trabalho com bacana. ilustração botânica para que as pessoas amem as plantas cada vez mais. Porque se você conserva, se você pensa em preservar as plantas, você vai estar preservando o meio ambiente como um todo. Né? E Nossa, hoje a muito gente vive um bacana. fenômeno na sociedade que é chamado de cegueira botânica. As pessoas não percebem. Isso é natural do homem, do nosso cérebro. A gente percebe. Se você mostra uma foto, uma paisagem, né, com várias árvores e tudo, e tem uma borboletinha, as pessoas se perguntam ali se tem ser vivo, as pessoas vão mencionar a borboleta. Se tiver uma onça, aí que elas não vão ver planta nenhuma. Então, nossa proximidade é maior com o animal. E com isso, nós fomos deixando as plantas de lado. Então, existe um movimento, né, que busca diminuir a cegueira botânica. Então, esse é o nosso grande ponto lá no nosso laboratório. Tudo aquilo que a gente puder fazer para diminuir a cegueira botânica das pessoas, a gente vai fazer e a gente acredita que isso vai melhorar a conservação do nosso meio como um todo. Porque se você respeita as plantas, né, as plantas são Uhum. vida, são a base da vida, a base da cadeia alimentar. Então, a vida na Terra só existe, né, do jeito que existe hoje, né? Nós estamos aqui porque existem as plantas. Muito bom. Olha, eu preciso agradecer e praticamente encerrar a nossa live, porque o tempo está acabando. E aí, o pessoal do YouTube, que agradecer, que participou bastante. Ó, só um último recadinho aqui, a Luciana Oliveira de Farina, que ela tem uma orientada nutricionista que está fazendo um trabalho de disseminação de receitas com punks para merendeiras. Ah, que maravilha. E aí ela é uma fofa falando, obrigada, professoras, por ajudarem a somar forças. Luciana, joga, se vocês tiverem Instagram, joga no YouTube Isso. para a gente ver, né? E E aí o se a Marcos Luciana Vidal. quiser, perdão, se a Luciana quiser entrar em contato com eu tive uma aluna que o trabalho de conclusão de curso dela foi produzir uma cartilha com receitas punk, pensando em crianças e adolescentes, né, que se adequasse ao paladar. Então tem assim receita de pão de queijo de ora pronobis, vegano, danoninho de inhame, geleia e por aí vai. Muito bom, muito bom. Olha, Carla, eu preciso agradecer você de coração, mesmo com essa confusão, porque aqui, pessoal, a gente está transmitindo por uma plataforma para o YouTube e outra plataforma pelo Instagram, e para a gente é muito novo, né? Tudo isso. E agradecer o suporte da Bruna, da UniTV, da UF, e agradecer todos os participantes. E agradecer você, Carla, muito obrigada e parabenizar, porque eu sei que vocês fazem um trabalho lindo de extensão em Alegre, no IFES.
e com seus alunos que estão participando, o pessoal que está no YouTube. Muito obrigada pela disponibilidade. Se você quiser ainda encerrar com alguma frase aí sobre punk. Bom, eu que tenho que agradecer porque, como eu falei, esse tema ele nos empodera e nos liberta. E, além de tudo, né, principalmente, ele visa a conservação do nosso meio. Então, o que eu queria dizer, assim, é que a gente tem que aproveitar, né, diante de todas as dificuldades, aproveitar as coisas boas do momento. Então, se nós estamos dentro de casa, claro que tem muita gente trabalhando, mas está trabalhando durante a semana e a hora que chega em casa, né, fica em casa, o fim de semana é dentro de casa, né, o lazer que a gente tinha fora de casa, a gente não tem mais. Então, tenta plantar fazer uma pequena horta, um canteiro de temperos, né? Busca saber um pouco mais sobre as punk. A Embrapa, ela está com cursos à distância excelentes. Eu fiz o de hortas em pequenos espaços e eles tinham aberto de punk em abril, eles reabriram agora. Eu estou fazendo justamente para o cultivo de punk em pequenos espaços. E tá excelente. A gente tem muito conteúdo bacana. A gente tem o Jaca Verde Punk, que é um Instagram que tem muita coisa. Eles dão curso, tem muita informação. Todo dia eles estão postando sobre uma planta diferente. Então, assim, é primordial. Assim, eu acho que é algo que muitos criticam, falam assim, ai, punk, tá na moda, é um termo da moda, é modinha. Mas é uma moda boa, gente. Tem tanta moda ruim por aí. Então, vamos achar bom, vamos valorizar, vamos incentivar, né? Mesmo eu achando, né, que o certo seria a gente considerar plantas tradicionais, mas se o termo, né, foi esse termo que pegou, foi esse termo que fez sucesso e que fez com que as pessoas se interessassem. Então, eu acho que vale muito a pena para quem tem interesse buscar o conhecimento. Inclusive também as punk, dentre esse grupo das punk, a gente tem diversas plantas medicinais, plantas que nós usamos às vezes como chá, mas que poderiam estar sendo usadas em saladas, em sopas, em diversas preparações, né? O capim-limão, por exemplo, que a gente faz o chá, a gente pode usar do suco com limão, fica uma delícia. Você pode pegar aquela parte de baixo do capim-limão e fazer refogadinho, como se fosse uma cebolinha, dar um sabor totalmente diferente na comida. Então, vamos nos reinventar, né? Vamos aproveitar esse momento, ter força, foco, fé, esperança em dias melhores e vamos nos preparar para quando esses dias melhores chegarem, a gente usufruir mais e mais de tudo isso com muita saúde, né? Joia, joia. Tem um pessoal só pedindo os contatos. A Luciana pedindo os contatos. Luciana, tem o nosso grupo de Ecologia Humana, né? Eu vou pedir o pessoal do grupo se puder jogar o site no YouTube. E Carla, estão pedindo o contato de vocês também, do IFES, né, do Campus de Alegre, mas aí o Instagram, pessoal, é esse do punk.planta, não é? Planta, isso. E eu vou colocar aqui, eu vou digitar aqui o meu e-mail para facilitar, que aí o pessoal também, se quiser me mandar um e-mail, manda do IFES e pode Joia. também entrar em contato comigo em inbox. Ah, então, E eu qual que é o respondo, seu, tá? que vai encerrar agora, qual que é o seu, O meu é Carla Biopedra. Carla com K, Isso, Biopedra. Biopedra, isso. E eu acabei de Joia. colocar o meu e-mail aí, é carla.abreu@ifes.edu.br. carla.abreu@ifes.edu.br. E se alguém Joia, não Carla. achar mesmo assim, entra no site do IFES Campos de Alegre, que lá tem o laboratório de botânica e essas informações vão estar lá. Arrasou. Olha, muito obrigada mesmo. É muito assunto e que bom que o pessoal está gostando e está dando uma fome danada Isso para aí. essa live. Obrigada mesmo, viu? Pessoal, Obrigada, um tá? beijo para todos. Beijo. Obrigada mesmo, viu, Carla? Um beijinho. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa e lembrem-se, vai passar. Isso Tudo aí. passa. Beijinho, Beijo, tchau. 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 Valeu.